Uhum. Boa noite a todos. Hoje, então, é dia 10 de setembro de 2025. Estamos iniciando mais um encontro do NEP Brasília. Hã, e hoje, então, estaremos estudando um pouco mais sobre os princípios da doutrina espírita, a vida futura. E antes, então, de a gente começar os nossos estudos, faremos uma leitura inicial de um texto, em seguida, uma prece. Então, vou compartilhar inicialmente uma leitura com vocês. Vamos ver se esse aqui dá certo. Deu certo. Fica um monte de coisa na tela, mas dá certo. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, um texto de Emmanuel, intitulado Agenda Cristã. Agenda cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, disse Jesus em João 16, capítulo 20. Nas horas que precedem a agonia da cruz, os discípulos, eles não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas. Não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições em conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Vamos? Não foi. Era aí, já vamos corrigir isso. Ai, 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 não sei. Então vamos continuar o nosso texto. Ah, danadinho. Danadinho, volta aqui, ó. Uhum. Voltei. Não, o slide não passou, vamos continuar aqui agora. Uhum. Então fica assim. Hum. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos, sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com um valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai maior por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Seu nome, para que possamos entender um pouco mais das Suas mensagens, do Seu Evangelho, dos Seus ensinamentos, para que nossos corações se abram e as nossas ideias se esclareçam e fiquem ampliadas, para que tenhamos um maior entendimento do mundo espiritual, da espiritualidade, da imortalidade da alma, dos nossos verdadeiros propósitos pelas quais aqui estamos nessa vida. Agradecemos aos estudos, agradeço também a presença de nosso
companheiro João Marcos, que irá nos trazer as suas considerações também sobre esse assunto, e a todos os presentes e aqueles que nos assistirão posteriormente. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou tentar aqui de novo compartilhar. Sempre deu certo e hoje ele está de rosca. Isso. Vamos dar um início, então, a esses estudos? Vamos ver se fica. Ficou. Lembrando sempre que neste ano, né, nós estamos estudando os princípios da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E nós já estudamos vários itens, fortalecendo esse nosso entendimento. Já estudamos Deus, Jesus, o Espírito, o Perispírito, a evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma. E agora vamos estudar mais um pouco, complementando a aula do Xaxá, sobre a vida futura, certo? Lembrando então que a vida futura, ela muitas vezes, ela precisa ser mais bem esclarecida, mesmo entre nós espíritas. Lembrando então, e depois estudaremos mais outros capítulos. Lembrando então no livro Obreiros da Vida Eterna, antes do primeiro capítulo, tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, da qual eu vou trazer somente o primeiro parágrafo, em que diz, e está intitulado Rasgando os Véus. Esse já é um tema importante. O homem moderno, pesquisador da estratosfera, do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos que varreram as civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos, torturando inteligências. Então, hoje, o que nós vamos falar? É sobre a vida futura. Imagine que é, não são muitas pessoas das quais têm uma noção clara da vida futura. Imagine que muitos no planeta ainda acreditam na finalidade, que a vida se finda, se acaba quando nós morremos, né? E por isso, muitas vezes, se perde em seus propósitos, não tem um entendimento por que está vivendo dessa forma, naquelas condições, com tais pessoas, e existem muitos porquês, sabe? E esses porquês precisam, é como está ali no texto, rasgar o véu. Quando a gente rasga o véu do entendimento, é como se a nossa mente ampliasse, quando a gente tivesse uma noção melhor do que há depois dessa vida, aonde fica a justiça divina, de que forma que as coisas acontecem. Mas, de qualquer forma, as pessoas, mesmo sabendo, mesmo sendo espiritualistas que sejam, esse momento de abrir a porta e fazer a passagem para a vida espiritual ainda é um momento que nos causa muito medo, muita ansiedade, muita angústia. Não sabemos o que está exatamente lá, porque temos a mentalidade de que, enquanto aqui, vivendo na matéria, com as pessoas e com as coisas que nos preenchem na materialidade, parece que isso nos dá mais segurança. E temos uma certa insegurança, muitas incertezas, por mais que sabemos e por mais que conheçamos do que há na passagem, pós a passagem, o que é essa vida futura. E que a vida futura não é o amanhã, nem daqui 10 anos, nem de 15. É uma vida futura que é muito mais futura d- para a nossa existência. Então, esse tema, ele não se esgota. Esse tema precisa ser sempre visto e revisto para que a gente, como está ali no texto, rasguemos o véu que nos abate e que dificulta o entendimento e
para termos esse conhecimento. Então veio Jesus. Jesus nos trouxe inúmeras mensagens, todas e a maioria delas, voltadas para o plano espiritual, para uma vida futura, onde teremos a real felicidade, onde teremos nosso crescimento, né, da nossa moralidade. E inúmeros momentos, aqueles em que ele, e mesmo aqueles em que ele cura cegos, em que ele cura as pessoas doentes, né, em que fala, levanta e anda, vem e me segue. É muito mais nesse aspecto de uma vida futura, onde as pessoas precisam reconhecer que os valores morais, os valores que estão dentro de nós, são muito mais importantes do que tudo aquilo que temos fisicamente. E aí tem todo um apego, muitos medos e remorsos que precisam ser trabalhados com o nosso autoconhecimento. Não é mesmo, João? Estava dando uma introduçãozinha, porque esse tema é assim tão gostoso, tão bonito, desperta tanto interesse que assim a gente não se cansa de pesquisar e procurar. Sim, concordo. E você disse bem, é um tema que a gente precisa revisitar, né? Hum. Porque ele fala propriamente das condições em que você deve manter o seu projeto evolutivo. Uma via final, uma via conclusiva sobre o conceito, e é um conceito muito ampliado dentro da doutrina dos espíritos de vida futura, você poderia finalizar o conceito em manter-se e reinventar-se, manter-se reinventando o seu projeto reencarnatório, o seu projeto evolutivo, o seu projeto de vida do espírito. Eu vou partilhar aqui um Wordzinho, com as anotações que eu fiz, para a gente conseguir ter um roteiro mental e fazer as provocações devidas, certo? Deixa eu colocar aqui, fechar a janelinha, fechar essa janelinha. Eu nunca sei como fechar essa outra janelinha aqui, mas tá bom. Então, todos estão vendo o documento, a vida futura? Sim, Ótimo, entendi. então. Eu já começo aqui com a anotação fazendo uma conclusão, né? Fazendo a conclusão de tudo, né? De tudo que eu pesquisei, de tudo que eu li, de tudo que eu consegui assimilar. O que eu concluí disso? O conceito de vida futura, segundo a doutrina dos espíritos, se trata de um processo contínuo e dinâmico de evolução do ser. Qual ser, João? Do ser que você é. O que você é? Você é espírito. Então, a vida futura se descortina para a gente com uma certa dificuldade, e a Denise usou muito bem a metáfora do véu rasgado, né? No final do Evangelho de Mateus, quando Jesus expira na cruz, o véu do templo se rasga de cima e embaixo, né? E qual é a simbologia do véu rasgado de cima e embaixo no Evangelho de Mateus? É de que não haveria mais nenhum obstáculo, e muito menos não haveria mais nenhum intermediário entre o ser e a criação e o Criador, né? Para quem não lembra, o véu do templo separava o Santíssimo, né, que é onde ficava a Arca da Aliança, representando a morada de Deus, do restante do templo, né? Então, rasgando-se o véu do templo, e essa metáfora que a Denise usou é muito poderosa para o entendimento disso, você expôs a realidade, expôs a verdade sobre a criação e o Criador. E exposta para os seus olhos passa a ser sua responsabilidade cuidar desse processo contínuo e dinâmico de evolução do ser. Outro motivo pelo qual é tão difícil para nós repensarmos, nos reinventarmos em termos de vida futura é que nós somos extremamente dependentes da matéria. A doutrina dos espíritos justifica quando Kardec pergunta sobre as dificuldades de nós evoluirmos e combatermos o egoísmo e desapegarmos. O Espírito da Verdade sobre isso responde: nós ainda somos extremamente dependentes. A palavra que ele usa é dependentes da matéria. E óbvio, se você é dependente de algo,
aonde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Por isso nós somos ainda tão apegados à matéria, por isso a dificuldade de se pensar em vida espiritual. Ela se torna até mesmo um exercício mais metafísico do que propriamente um exercício de planejamento estratégico, que é o que deveria ser. Deveria ser um exercício de planejamento estratégico. Mas como nós ainda somos extremamente dependentes da matéria, se torna um exercício de abstração. E aí se justifica porque que a gente tem tanta dificuldade de priorizar esse processo contínuo e dinâmico de evolução. E se você parar para pensar, quase que a gente deixa isso a cargo da sorte. Quase que a gente vai deixando a vida levar a gente, tomando as decisões segundo como dá, e sofrendo as consequências disso, sem ter uma ação consciente, ativa e proativa do que você está fazendo. João, você está querendo dizer que então a gente teria que parar e dedicar um tempo ao nosso projeto reencarnatório? Sim, sim. Né? Em outras palavras, fazer o que Santo Agostinho fala para a gente fazer na questão 919. E ele pede alguns minutos da sua noite antes de dormir. Ele nem pede para que isso se transforme numa rotina diária. Para que a gente entenda melhor a vida futura, é necessário que a gente comece a exercer a nossa desmaterialização. Pensarmos em nós definitivamente como espíritos imortais que somos. Porque a consequência direta da imortalidade, da vida futura, é nós descobrirmos que a alma é imortal. João, como é que a gente sabe que a alma é imortal? Vamos usar mais referências doutrinárias. Está lá na 153. Mudou a tela aí para vocês? Mudou, né? Na 153 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender vida eterna? Em que sentido a gente deve entender vida eterna? Não é vida futura, vida eterna. Que lá na frente, depois você ler um pouquinho, você vai ver que são quase sinônimos. Mas a vida eterna, segundo a doutrina dos espíritos, é a vida do espírito. O espírito é, abre aspas, eterno, fecha aspas. A gente pode dizer que abaixo de Deus, a coisa mais eterna que a gente tem notícia é o espírito que nós somos. O corpo é o veículo transitório, intermitente, passageiro e necessário para que o espírito se manifeste. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é matéria, dentre outras definições e conceitos, ele fala que matéria é o meio pelo qual o espírito se manifesta. A necessidade de haver matéria é porque nós não somos evoluídos o suficiente para que o nosso pensamento, a arte de pensar, o estado natural do princípio do espírito, que é ser princípio inteligente, não se consegue manifestar sem a presença da matéria. Isso é um sinal de involução. Mas é o que nós somos. É o que nós somos. Então, nós saímos da nossa morada verdadeira, que é a erraticidade, o plano espiritual, e viemos e chegamos aqui intermitentemente, de tempos em tempos, para existirmos na experiência material, para evoluirmos a nossa capacidade intelectiva de espírito, que é o resultado da evolução intelecto-moral, que é o entendimento cada vez maior e cada vez melhor da lei divina. Kardec ainda pergunta: não poderia se chamar vida eterna a vida dos espíritos puros? Já que eles atingiram a perfeição, não vão precisar reencarnar mais? O Espírito da Verdade ainda dá uma zoada na gente, né? Essa é antes a felicidade eterna. Dá uma zoada e uma meio tapa de luva de pelica, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como vocês querem, contanto que vos entendam, que vocês se entendam aí entre si. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pronto, voltando.
Voltou para vocês aí a tela? Se não voltou, vocês me avisem. Então, o propósito, né, disso tudo, dessa existência de uma vida futura, a consequência direta dela, o propósito não, a consequência direta dela é que você descobre que a sua alma realmente é imortal, né? O ser real não é o corpo físico. O espírito é imortal, pré-existente e sobrevivente. O espírito pré-existe a vida do corpo, ele já existia antes da reencarnação e continua a existir depois da reencarnação, né? Como é que a gente vê isso? Quando a gente estuda lá no livro do Espírito sobre espírito e matéria. Aqui, ó. Quando a gente vai estudar sobre espírito e matéria, ele continua. Qual é a definição que a gente pode dar para espírito? Lá na questão 22 ou 23, que eu nunca me lembro, sempre confundo, se eu não me engano é 23, né? Espírito é o princípio inteligente do universo. Aqui na 76 ele pergunta, que definição se pode dar para o espírito? São os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Enquanto estamos ligados ao corpo, Kardec, pedagogicamente, costuma nos chamar de alma reencarnada. Libertos da matéria, nós povoamos todo o universo. Todo o universo. Então, o espírito pré-existe, pós-existe a matéria. E, se você quiser uma a mais, a gente pode ir lá para a origem e natureza. Oh, perdão, voltei para o mesmo lugar. É o 4. Perdão. Você pode pesquisar no 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Volta ao mundo dos espíritos. Volta ao estágio principal da vida futura, que é o nosso mundo real. Apesar da nossa necessidade de reencarnar para progredirmos, a necessidade de reencarnar para progredirmos é imperiosa. Tanto é que na questão 132, quando Kardec pergunta sobre a reencarnação, o Espírito de Verdade começa a resposta dizendo: Deus vos impõe como meio de se aperfeiçoardes. Apesar dessa imposição da necessidade de reencarnar, nosso mundo real e aonde a nossa vida realmente acontece é na erraticidade, é no mundo dos espíritos. Por isso que a gente fala, se o espírito precisa reencarnar, ele já existia antes. E se ele morre, volta para o mundo espiritual para depois reencarnar de novo, ele continua depois da morte. E isso, como é cíclico, nos leva a perceber que o espírito realmente é imortal, pré-existe e sobrevive. E, com isso, a gente começa a concluir que não há finitude. A morte é nada mais, nada menos do que um fenômeno de transição, onde nós saímos da escola para voltarmos para a nossa casa real. Deixa eu ver aqui. Tem aqui outra pergunta que a gente pode ver. Ó. Assim, assim, 153, que eu já li para vocês. Desculpa, acabou repetindo aqui a referência e eu não percebi, perdão. Então, são 4 os principais pilares para a gente começar a entender a vida futura. Lembrando, como a gente está fazendo uma revisão de tudo que o Xaxá já ensinou, a gente vai tentar pensar só o que é realmente mais proeminente, mais necessário rever, certo? Mas fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, para a gente poder debater ou aprofundar o assunto ou colocar elementos a mais, ok? Então, outro princípio, outro pilar fundamental para você entender a vida futura é que a vida futura ela se manifesta através, o conceito é manifesto através das múltiplas existências. Vida futura pode ser a vida do espírito, pode ser o plano espiritual? Pode.
Mas para que serve o plano espiritual? Nossa casa, certo. Lá você vai evoluir? Vou. Mas aí você tem que reencarnar. Tem, porque aí eu posso evoluir o quanto eu quiser lá. Inclusive, intelecto, moralmente, eu evoluo na erraticidade. Mas para poder concretizar essa evolução, esse aprimoramento, é necessário a aprovação da matéria. Também é uma questão do Livro dos Espíritos. Então, o principal pilar para entendimento da vida futura é a existência e a necessidade da reencarnação, das vidas sucessivas. Lembrando que cada nova existência, cada nova reencarnação é sempre uma oportunidade. Primeiro, e a gente costuma esquecer isso, primeiro, de aprender. A gente já chega aqui com vontade de acertar. Não. Primeiro a gente aprende, depois a gente repara os erros do passado, aí depois sim a gente tem o progresso. Aprende primeiro. A gente não veio aqui, e eu canso de falar isso, por mais que doa aos ouvidos, me perdoe, mas alguém tem que chamar a atenção para isso. Nós não viemos aqui para acertar, nós viemos para aprender. Aprender, o acerto é consequência. Lembrando que a reencarnação não é um castigo, ele é da lei da causa e efeito. E, muito pelo contrário, ele é uma expressão máxima da misericórdia divina. E, para que ela seja melhor aproveitada, é necessário que haja esquecimento do passado. Esquecimento do passado é uma bênção. Primeiro, esquecendo o passado, você, espírito, alma reencarnada, consegue focar nos desafios da sua existência atual sem ser assombrado, martirizado, perturbado pelas memórias pregressas. Imagina reencarnar no seio de uma família onde você já matou, já foi morto, já se prostituiu, já escravizou, já foi torturado, já torturou. Como você manteria o seu foco nesse novo desafio, nessa nova tentativa de aprendizado para resolver problemas passados? Como que você foca num projeto novo se a sua mente é permanentemente perturbada pelos traumas e más lembranças dos projetos mal logrados no passado? E outra, obviamente, o mecanismo principal do esquecimento do passado é facilitar o recomeço, colocar um ponto final transitório, falacioso, sim, ilusório, sim, mas necessário para você recomeçar. Como você falar assim, olha, a gente não começou bem, vamos tentar de novo? Prazer, meu nome nessa existência é fulano. Vamos fazer as pazes? Vamos nos perdoar? Ok? E aí, fundamentando na doutrina, os aspectos 5, 6 e 7, deixa eu ver aqui, os 5 são os objetivos, né? Opa, perdão. Como eu já comentei, só relembrando, o objetivo da reencarnação está descrito na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ah lá, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazer-nos chegar à perfeição. Lembrando, a encarnação é expiatória ou provatória. Toda expiação já é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E, apesar do espírito falar que para outros é uma missão, com a evolução do pensamento doutrinário, a gente vê que toda reencarnação é uma missão. Você sempre é um missionário de Deus. Sempre é um missionário de Deus. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra geral da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.
Então, a partir dessa alegação do Espírito de verdade, logicamente eu fico autorizado a concluir que toda existência minha, toda reencarnação é uma missão. Porque eu estou cumprindo a parte que me cabe na obra geral. E assim eu evoluo, evoluindo o sistema, cooperando com a evolução do sistema. Isso também faz parte da vida futura? Com certeza. Talvez a noção disso que a gente acabou de ler na questão 132, eu também sempre bato na tecla, a gente costuma ler só o início. Deus impõe a reencarnação como meio de nos aperfeiçoar, para uns expiação, para outros emissão, e pá. A gente quase nunca dá atenção devida para a segunda parte da resposta. Um outro fim tem a reencarnação. A encarnação. E aí ele explica qual é o outro fim. É que eu possa exercer a minha função de criação, de criatura divina, que é fazer minha parte para cooperar na obra geral, exercer minha função de engrenagenzinha, para que eu, através da minha ação, possa tanto cooperar com a evolução do sistema, que vai culminar com a minha evolução. Outro que a gente pode ver também, a respeito disso, questão 392, porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado, também completando, né, fazendo a referência doutrinária ao que a gente já disse. Né? Não pode o homem, nem deve. Né? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Poderia ter parado por aqui, concorda? Inclusive, o Espírito da Verdade, ele é mestre em nos dar certas patadas no sentido de nos acordar para a realidade das coisas e denunciar a infantilidade com que a gente lida com alguns temas. Ele poderia ter parado por aí. Não pode nem deve. Examine o restante da ciência dos espíritos e você vai concluir por quê que tem que ser assim, o esquecimento. Mas ele completa. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado. Como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado, é mais ele mesmo. Como assim é ele mesmo, João? Eu não sou um espírito imortal, sim, mas reencarnado você assume o personagem daquela vez. É outro palco, outra peça, outro personagem. Por isso que a gente fez questão de frisar. O esquecimento da vida passada faz com que a gente mantenha o foco. Em que, João? No recomeço, na nova chance de aprender, na nova chance de restaurar. Seja você. Ah, não, porque na encarnação passada eu fui. Não interessa quem você foi. Jesus não está interessado em quem você foi. Jesus está interessado em saber quem você vai ser daqui para frente. Quem você foi é resquício dos aprendizados que você vai precisar. A questão é, já que esqueceu do passado, seja você mais você. Assuma esse novo personagem, essa nova história, essa nova chance de acertar. E aí, só para frisar, lembrar, esquecimento é sempre uma bênção, tá, gente? Sempre uma bênção. Para quem ainda tiver dúvida, pode perguntar. Mas o esquecimento do passado, sem dúvida nenhuma, é uma bênção. Só para a gente terminar a fundamentação do esquecimento do passado, né? A questão 242, Kardec faz uma pergunta mais no sentido oposto. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Porque, assim, se a gente esquece para reencarnar, uma hora a gente vai ter que lembrar. Né? Se eu esqueço para reencarnar, eu esqueci para sempre? Então, não, uma hora vai ter que voltar. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? O conhecimento que eles têm, esse conhecimento do passado, é limitado? E a resposta do Espírito da Verdade é: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Isso daqui, gente, é de uma filosofia brutal. Isso está na mais refinada filosofia agostiniana. Santo Agostinho tem teses filosóficas sobre o tempo que são
coisa mais linda que existe dentro da filosofia. E aí ele fala do passado presentificado. Porque se o espírito é livre no tempo, através das memórias, toda vez que eu lembro do passado, eu passo a estar presentificado nesse passado. Parece difícil, mas não é. Na prática é. Se você lembra de algo, automaticamente o seu corpo e o seu espírito, aliás, através do seu corpo, manifestam um afeto. Eu chamo isso de binômio mimético afetivo, um nome técnico difícil para dizer. Não existe memória que não desperte um afeto e não existe um afeto que, uma vez sentido, te remeta a uma memória. É impossível. Memória e afeto estão sempre interligados. Por quê? Porque a memória é a viagem do tempo do espírito. E o afeto é a prova de que você está ali naquela memória. Vocês querem ver, por exemplo? Se você pensar, tenta lembrar do bolo que a sua avó fazia para você, ou que a sua mãe, ou que a sua tia. Tenta lembrar de um momento da sua infância que você era alimentado por alguém que te amava muito. Se você fizer o exercício mental de fechar os olhos e realmente deixar a sua mente ir na direção daquela memória, você automaticamente vai experimentar afetos relacionados com aquela memória. Vai sentir o coração mais quentinho, vai se sentir acolhido, o medo diminui. Agora, uma lembrança ativa, fechar os olhos e deixar a tela mental ir até aquele tempo passado. Assim como, toda vez que você sente raiva, você sempre vai lembrar de uma outra situação além daquela que te despertou raiva. Isso é só um exemplo. Então, quando o espírito se ocupa com o passado passa a ser presentificado, segundo a teoria de Agostinho. E aí, o Espírito da Verdade nos explica. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, nenhum véu material está para nos tampar, limitar, cercear, fazer sombra na nossa inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. A gente não sabe como é, quando foi, como se deu a nossa criação. Mas então, como que a gente lembra, só para fechar a questão do apagamento da memória, como que a gente lembra? Desencarnou. Quanto menos materializado você for, ou seja, quanto mais liberto da matéria você estiver, e quanto maior for a sua evolução concreta, intelecto-moral, você, obviamente, vai ter mais facilidade de transitar nesse tempo passado das existências. Outro pilar essencial para a gente entender a vida futura é a erraticidade, né? Só recordando, as provocações estão sendo de recordação para a gente fixar mesmo. O que é a erraticidade, gente? É o habitat do espírito, entre uma encarnação e outra. Mas ali é o nosso habitat. O peixe tem um habitat na água. O mamífero na terra, quase todos. E o espírito, na erraticidade. É o nosso habitat. Ou habitat, se você preferir. Erraticidade. Lá é a nossa verdadeira casa. E lá, ao contrário do que a gente pensa, não é uma fase ociosa. Como o Xaxá gosta de lembrar, a gente não vai ficar lá tocando harpa sentado na nuvenzinha, não. Muito pelo contrário. Lá a gente revê a nossa última existência, ó, planeja a próxima, estuda, trabalha e continua nosso processo evolutivo. Inclusive, continua o processo evolutivo intelecto-moral. E lá a gente vai estar tão mais feliz ou tão mais sofrido quanto maior for o nosso adiantamento moral e o nosso desapego
da matéria, a nossa independência, já que nós somos muito dependentes, e por isso é tão difícil, o oposto é independência. Quanto maior for a nossa independência da matéria e mais adiantamento moral a gente tiver, mais feliz será a nossa vida futura. Lembrando, também é sempre muito bom lembrar, que nós nos organizamos, nos reunimos e habitamos a erraticidade segundo as nossas faixas vibratórias de pensamento. Ou nós nos reunimos por afinidade vibratória e grau de evolução. Você vai parar exatamente aonde está o seu tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Por isso que muitos de nós temos notícias de entes queridos, ou de pessoas amigas, ou de até mesmo vultos históricos, que conheceram a doutrina dos espíritos, vivenciaram a doutrina dos espíritos, praticaram a doutrina dos espíritos, mas tiveram uma certa perturbação após a reencarnação. Voltando para casa, não foi exatamente como se esperava. Um dos maiores exemplos é o Frederico Figner, sob o pseudônimo de Irmão Jacó, no livro Voltei. Ele, voltando para a erraticidade, encontra, inclusive, espíritos que ele costumava doutrinar na mediúnica com uma iluminação, uma autoiluminação maior que a dele. Né? Por quê? Porque realmente ele se dedicou muito à caridade. Mas a caridade iluminativa, autoiluminativa do espírito, ele não se dedicou tanto. E Deus é justo, a cada um segundo as suas obras. Vamos fundamentar um pouquinho isso tudo na doutrina? Começando aqui pelo item 8. Vamos lá, aqui no 8. Opa. O que é alma? No intervalo das reencarnações, espírito errante, que aspira um novo destino. Fique esperando. Mas esperando, só esperando, né? Não, a gente vai ver lá para frente. Kardec, desdobrando a pergunta, quanto tempo pode durar esse intervalo? De algumas horas a milhares de séculos. Ninguém sabe. Algumas horas, João? Então quer dizer que eu posso reencarnar em algumas horas? Não me parece uma coisa muito lógica, mas tá aqui, ó, não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é o Espírito de verdade. Ó. Desde algumas horas a alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado da erraticidade. Não pode, não tem limite. Você pode ficar lá indefinidamente, até porque, muito provavelmente, e os conhecimentos parcos ainda, limitados ainda, que a gente tem da física quântica, já permitem a gente elocubrar isso. Muito provavelmente, nesta dimensão que é a erraticidade, o tempo corre de um jeito completamente diferente da nossa dimensão. Não há limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Por que então se criou várias doutrinas da eternidade, o castigo eterno? Porque para quem está sofrendo, concordem comigo que cada segundo é uma eternidade. Mas nada é perpétuo, nada é eterno, senão Deus. Então, cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada para purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Gosto sempre de lembrar do início do livro Renúncia, onde Pollux, juntamente com outros pseudo-sábios nas regiões áridas do umbral, recebe a notícia e tem que passar essa notícia para os seus pares, espíritos pseudo-sábios do umbral, que eles iam reencarnar quase que compulsoriamente. E aí, Emmanuel narra para a gente, de uma forma lindíssima, o encontro dele com Alcione, para que Alcione auxiliasse ele nesse processo reencarnatório, quase que imposto. Eles foram arrastados. Emmanuel fala que foi como se fosse um arrastamento. Eles foram adormecendo e aí já entraram no processo de, é, de reencarnação. Kardec desdobra uma outra pergunta bem interessante.
A duração na erraticidade depende da vontade do espírito ou ele pode ser exposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, ok? Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, por alguns, constitui uma punição que Deus nos inflige. Se você quiser achar que é, Deus permite te dar o livre-arbítrio, inclusive, para você achar que é ou não. Outra pergunta que Kardec faz que eu acho interessante a gente ressaltar: a erraticidade é um sinal de inferioridade? Não, lógico que não. Existem espíritos errantes de todos os graus. Nosso lar nos mostra. Estava lá André Luiz em nosso lar, a mãe dele desceu de esferas superiores para conversar com ele. É erraticidade também. É erraticidade também. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? São errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. E esses não precisam mais reencarnar. Aí deixam de ser errantes. Ok? Ó, de que modo, só para fechar, instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Prestem atenção, estudam o seu passado e procuram meio de elevar-se. Observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, olha aqui, a gente aprende na erraticidade, gente? Claro! Lembra, a vida futura é dinâmica e é um processo. Ok? Vamos voltar lá, então. A gente parou. Tem do 9 e o 10, não é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver o 9. Aqui, ó. Primeiro, lá na outra questão, a gente descobriu que a gente aprende, trabalha, né? Tem atividades. E agora, no 230, Kardec pergunta: o espírito progride estando errante? Né? Se trabalha, se ouve os bons conselhos, se estuda, se observa o mundo dos reencarnados, como André Luiz faz em várias obras na coleção No Mundo Maior. Vai lá observar. O ambiente reencarnatório acaba servindo de laboratório para nós, porque nós aprendemos o reflexo espiritual da conduta material. Isso é muito legal. Faz parte. Olha que legal a vida futura, cara. Você vai estar lá, você vai estar aprendendo, você vai estar estudando, vai estar progredindo. Progride o espírito, estado errante? Aí o espírito da verdade responde: pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, pode progredir no estado da erraticidade? Pode. Pode melhorar-se muito, mas desde que nós tenhamos vontade e desejo. Ou seja, que você queira, tenha um afã legítimo em se melhorar. Porém, para você concretizar esse melhoramento, é necessário que você reencarne. A gente passou para essa aqui, 10, para fechar esse tópico. Esse aqui, gente, ó, é imenso, mas fala sobre a escala espírita. Né? Quando ele fala assim, os espíritos se reúnem pela afinidade dos seus padrões vibratórios, seus padrões mentais. Seu espírito é princípio inteligente do universo. E essa inteligência é o resultado da interação perfeita entre intelecto e moralidade. Se essa inteligência do espírito é o resultado da integração efetiva intelecto-moral, é óbvio que chegando nesse patamar a gente vai ter hierarquias. Tem espíritos que entenderam. E eu vou resumir isso como o entendimento da lei divina, tá, gente? Tem espíritos que entenderam mais e melhor a lei divina
tem espíritos que entenderam menos e não tão bem a lei divina. E a partir dos graus de entendimento da lei divina, a gente vai se reunindo nas dimensões. E lembre-se, como a erraticidade, por princípio, ela é ideoplasmática, ela é de acordo com a emanação e manifestação do pensamento, você vai ter dimensões de acordo, né? Mais leves, mais etéreas, menos etéreas, né? Mais coloridas, menos coloridas. Você vê que Alcione estava lá em Sirius, lugar lindíssimo, trabalhando para evoluir a música no planeta Terra. Polo que estava numa região desértica, fria, escura, estéril do umbral. Minha mãe não relata isso, gente, lá em Renúncia. Então, é reflexo do seu estado mental. Por quê? Porque onde estiver seu tesouro, ali vai estar o seu coração. João, Certo? depois Pode quando falar. você terminar, depois que você terminar aí, eu Hum, queria colocar uma questão para a gente Estou falar depois, terminando quando der. agora esse tópico rapidinho aqui, só porque a gente já está caminhando para a conclusão, já deixo você falar. Pode ser, Magda? Não, não é para falar, não, é para eu colocar. Ah, joia. Você já quer colocar agora ou eu posso terminar aqui o item 4? Porque já está no finalzinho mesmo. Ó. Só o item 4 e a conclusão. Mas se você quiser falar, fica à vontade. Não? Então, eu vou terminar aqui e aí depois eu te passo a palavra. Então, gente, o quarto e definitivo pilar, que é quase que conclusivo, é que, a partir do momento que você abraça a doutrina dos espíritos e coloca ela como norte para sua crença, né? Quando você vive a doutrina dos espíritos, você, obviamente, vai ressignificar o fenômeno morte. A morte, automaticamente, se você realmente crê e confia no que você acredita, porque uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar no que você acredita. Se você confia na sua crença na doutrina dos espíritos, a morte deixa de ser temida, deixa de ser algo desconhecido, passa a ser a libertação de um personagem, do seu espírito de mais um personagem, dos laços materiais. É a volta para casa, nosso lar por direito, né? Lembrando que esse processo de desligamento à morte pode variar em duração e perturbação, dependendo do grau do seu desapego à matéria e da sua evolução adquirida na existência que você está deixando dessa vez. Então, concluindo, só para a gente terminar, leio aqui comigo. Ó. Portanto, segundo a doutrina codificada por Allan Kardec, a vida futura deve ser entendida não como um céu ou um inferno estáticos e definitivos. Esse talvez seja a melhor coisa de entender a vida futura. Que você realmente chega à conclusão de que é impossível conceber um céu ou um inferno definitivo e estático. O que existe é uma jornada evolutiva ininterrupta. E essa jornada engloba a sucessão de vidas, e aí, sucessão de existências, porque vida é uma só, a vida do espírito. Sucessão de existências em corpos físicos, chamados reencarnação, e os períodos no mundo espiritual, chamado erraticidade. Sempre sobre a égide da lei de progresso, que impulsiona todos os seres para a perfeição. Nós estamos sempre na égide da lei do progresso. A gente precisa do progresso para que isso exista, para que a vida futura se concretize. A vida presente, essa sua existência atual, é apenas um breve estágio dessa jornada maior, que é a vida futura. Mas nossas ações atuais determinam diretamente a qualidade da nossa vida futura. Nossas ações atuais determinam diretamente a qualidade da nossa vida futura. Seja ela aqui agora, seja ela no além-túmulo, seja ela nas próximas reencarnações. O que você faz hoje ecoa existências a fio, né? Lembrando que
não existindo castigo, mas consequência justa das suas ações. Lembrando que não existe erro, existe uma falha. E tudo é oportunidade de aprendizado, se libertando dessas amarras que são da teoria da culpa, da teologia da culpa que a gente ainda carrega, a vida futura fica ainda mais linda e produtiva. Mas, minha querida, pode falar, por favor. Não, é só que eu também nem sei se agora, ar-condicionado ligado aqui, às vezes picota, tá dando para ouvir direitinho o que eu estou falando? Tá normal? Não, na verdade eu não queria falar, não, queria que vocês falassem aí. De tudo que a gente está conversando hoje, eu sei que está muito para frente isso, mas eu fiquei pensando uma coisa. Quando a gente chega, olhando mais para cima, né, bem mais para cima, quando a gente chega no patamar de um espírito crístico, que aí constrói e edifica um orbe, a gente está falando, e a gente já falou sobre isso, mas eu queria que a gente falasse mais. Um espírito crístico, ele plasma um orbe. Ele é um espírito vivificante, é diferente de nós que somos espíritos viventes. E aí, eu estava pensando sobre isso, sabe? Quando você fala da escala, quando a gente fala da erraticidade, quando a gente fala de um monte de coisas, a gente vai falando dessas conquistas, da lei de progresso, você colocou hoje, pensar sobre isso, a grandiosidade que é algo extraordinário. Vamos pensar um pouquinho. O espírito crístico, ele está em comunhão indescritível com o Pai, faz parte desse processo, é designado ao Espírito, né? A gente já sabe disso, Deus cria, o Espírito co-cria em plano maior, quando a gente fala de um crístico. Aí ele vai, pega a nebulosa, a matéria primitiva ali do fluido cósmico e transforma, começa com uma vida inorgânica e vai transformando em vida orgânica. Por isso o espírito vivificante. E aí, eu estou olhando para baixo que eu estou pensando. E aí, o que acontece? A cada etapa, que a ciência ainda não consegue entender esses elos perdidos, né? Que a gente vai saltando, por que saltando, entra essa estrutura de um Cristo, que junto com a Pleiade que o auxilia, especialista em excelência em todas as possibilidades. Então, olha como as coisas são incríveis na misericórdia de Deus. E a gente pouco se dá conta do que seja isso. O que é que nós somos desde o início, desde o princípio? Nós somos filhos do plasma de um Cristo. Uhum. Então, se assim nós somos, olha o nível de interligação que nós somos uns com os outros. Quando o João estava falando, estava lembrando também assim de uma cena muito forte ali que todo mundo que já leu vai lembrar, que é quando se preparam ali André Luiz e toda a equipe ali do, do Campo da Esperança, não é isso, a colônia? E que tem o Lar de Fabiano, Uhum. que eles recebem a visita de Asclépios, e eles acham, Sim. acredito que pela luz e pela dimensão, pelo nível de preparação que precisou cada um daqueles plasmarem aquelas cenas para poder Asclépios chegar, e Asclépios era ainda da Terra. Então, olha como nós, quando a gente vive aqui e a gente faz nossos estudos e a gente coloca isso na nossa vida do dia a dia, como é impressionante tudo que nos é trazido, mas mais do que isso, a força, a potência dessa força que a gente tem quando a gente se conecta com essa ideia. É algo extraordinário, Uhum. é extraordinário. A gente começa pelo pequenininho, porque precisa começar pelo pequenininho, porque é assim que a gente vai caminhando. Mas se a gente só parar um pouquinho para pensar a respeito disso,
que um Cristo de Deus que a gente não tem ideia, o que é um Cristo plasmar um orbe. E todos nós somos consequência do plasma de um Cristo. Então, o que eu queria colocar aqui? Um Cristo plasmou um orbe que começou como transitório, antes de ser primitivo, e todos nós na nossa imperfeição. Então, o que isso significa, João? Um Cristo plasmando, começando lá de trás. Cabe dentro de um Cristo. Cabe dentro de um Cristo isso tudo. Se tiverdes Não a fé como um não. grão de mostarda, não foi assim que Jesus Mas falou? o que eu estou falando é mais, eu estou falando assim, um Cristo na sua perfeição absoluta, porque o Cristo é o professor dos espíritos puros, tá certo? Um Sim. espírito puro que está lá há 1000 anos é um espírito puro. Agora, o que está há 5 bilhões de anos, ele é o professor dos espíritos puros. Sim. Kardec coloca na primeira ordem sem, mas estamos lá na categoria, tá certo? Mas o que eu estou colocando é, num espírito crístico, coube e cabe o processo de evolução. Então, dentro dele, isso não é uma coisa muito para a gente conversar a respeito? Sim, sim. Eu estou me fazendo entender? Sim, eu pelo menos acho que estou te entendendo. Por isso que eu usei a parábola do grão de mostarda. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, muito provavelmente Jesus não estava falando da mostarda brava do deserto, que é uma árvore, é um arbusto. Ele estava falando dos mostardais, os campos de mostarda que eles usavam para cozinhar, que são arbustos bem menores, e um grãozinho mínimo pode dar quilômetros de mostarda. Ou seja, dentro de uma semente mínima existe a potencialidade de criação biológica incalculável. E aí é como eu estou entendendo o que você está falando. Né? O que é ser o Cristo? É ser essa semente cósmica que, toda vez que chamada a vir à Terra, ela vai proliferar indefinidamente. Né? E eu entendo esse poder criador do Mestre, do Cristo. E não é assim, se a gente for olhar, é que eu estou insistindo numa coisa que eu acho que eu quero dizer, é porque isso aqui vai para tanto lugar que eu fico preocupada no que eu vou falar, mas como eu estou aqui como aprendiz, eu vou colocar, porque é uma coisa que está aqui em mim. Que eu quero dizer assim, a imperfeição cabe num Cristo? A criação da imperfeição cabe num Cristo? Não é interessante isso? Então, a gente se vê nesse lugar, pode falar, Nath, abre aí. A gente se vê nesse lugar e nós somos o que um Cristo plasmou do transitório para o primitivo, para expiação e provas, para chegar no intermediário, que é a regeneração, para ir para um ditoso feliz. Mas ainda nós estamos aqui, e nós somos plasmados do mesmo jeito por um Cristo. É essa que é a questão. Me fiz agora, assim, é isso que eu estou falando. A força que a gente acha que de um Cristo, então, se é a luz, né? Então, o que aparentemente existe de impureza, na verdade não é. É o progresso que João está trazendo aí, do caminhar. Sim, eu Quando você concordo. fala do grão de mostarda, é nesse sentido, né? Sim. Que a Como é que gente você começa consegue do imaginar pequeno. isso? Como é que você uma semente mínima plantou na terra, ela sozinha pode ocupar quilômetros com mostardais, com o resultado da existência dela. É uma usina transformadora. Isso sim é muito doido. Você pensar que uma sementinha dentro daquela semente tem uma usina incalculável de criação. De criação. E é mais ou menos como eu estou entendendo o que você está falando do Cristo. Né? Quando você fala assim, a imperfeição cabe no Cristo, não. Mas ela existiu um dia, porque ele também foi um espírito simples e ignorante. Né? Então, talvez o resultado do aprimoramento, mesmo que a gente não vá colecionando, né, os aprimoramentos eles vão
aquilatando, né? Ele, a partir do momento que você aquilata, ele deixa de ser o que era antes e passa a ser uma nova coisa. Mas tudo começa na imperfeição, tudo começa sendo simples e ignorante. E chega ao ponto, e eu também estou entendendo mais ou menos assim o que você está querendo dizer, chega um ponto, cara, que você é co-criador divino. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele tem uma metáfora lindíssima, que Jesus recebeu o planeta Terra das mãos de Deus. Como quem fala assim, toma, filho, essa aqui é com você. Isso é lindo, cara. Essa metáfora é muito bonita. E esse poder que você se E o refere, Cristo do sistema sim, a galáxia, na hora que a galáxia... não, mas assim, aí o Cristo do sistema olha para o Cristo do planeta, do orbe, e fala assim, vai que você cuida agora também disso. Tem eu estou vendo, você está falando do grão de mostarda, e eu lembro da história do deserto de Atacama, que passa dezenas de anos, aparentemente, naquela aridez absoluta, sem nada. Aí, de repente, floresce de uma proporção. Aí fico pensando, nossa, olha que coisa extraordinária. Extraordinária, né? Olha só, Extraordinária. Magda, eu vou fazer um comentário. Eu estou aqui, gente. E assim, Estou aqui, né? sejam indulgentes com o que eu vou falar, porque vai soar de uma maneira talvez não tão agradável. Se nós ainda temos extrema dificuldade de olhar para esse fenômeno da criação que você acabou de dizer, se a Uhum. gente tem extrema dificuldade de achar uma beleza imensa numa sementinha de feijão brotando no algodão, a gente tem dificuldade de achar beleza naquilo, a gente tem dificuldade de se conectar com a magnificência que é aquele fenômeno, que dirá entender os meandros da criação. Entendeu o que eu quis falar? A gente ainda está até... A gente não consegue nem mensurar a beleza de ver uma planta germinando. A gente não consegue nem mensurar, a gente não consegue entender Deus a partir daquilo. Né? Se você não consegue nem entender Deus a partir da criação dele, que dirá entender os co-criadores dele. Vocês querem pipoca fluídica, gente? Miguel trouxe para mim da mocidade. Querem não? Pipoca fluídica. Você entendeu, Mike? Mas eu estou tentando entender o que você está falando como isso, né? A magnitude da Sim. cocriação. Fala, Vinícius. É, não é fácil da gente ter essa noção dessa dimensão toda, né? Precisamos parar para pensar e refletir, porque é muito grande e diante da nossa pequenez. Nós somos muito pequenos para entender isso tudo, porque tudo a gente quer um ponto material para se apoiar, para tentar entender. E quando as coisas ficam só no plano espiritual, a gente tem mais dificuldade de sedimentar isso, esse Mas sabe o conhecimento. que eu acho, de que quando a gente se dá conta de cada coisa dessa, cada porque isso como é da lei de progresso, isso é intocável, isso é imutável, tá certo? Uhum, uhum, Então, muitos de nós, e a gente tem debatido isso, né, Silvinha, nos NEPs aqui, conversando, existem pessoas assim, no geral, tem um olhar imediatista, mesmo tendo a espiritualidade, um olhar imediatista, não digo desesperança, para alguns desesperança, mas para outros, assim, no dia a dia, a perturbação faz parte, igual o João falou, a gente está aqui como aprendiz. Mas se a gente se permite um instante do olhar do que de verdade está por trás, e eu sempre cito esse exemplo, só para a gente contextualizar assim, o meu sentir agora, é que tem um livro que eu já li até aqui, O Instante da Vida, no capítulo, na lição 86, que é o Anjo da Caridade, o Anjo Solitário, perdão, que é o seguinte, todo mundo estava vendo ali o Cristo sendo martirizado na cruz, tá certo? uhum. Ok. Humberto de Campos traz para a gente que de verdade estava acontecendo. O que eu falo de verdade? É o que a gente está conversando aqui, que é Hum. tudo o que
Jesus, né, o Cristo de Deus, Jesus, estava Uhum, ali vivenciando. uhum, Então, quando eu paro para pensar sobre, quando eu fico no, meu Deus, tem coisas desafiadoras na minha casa, tem coisas desafiadoras como de todo mundo o tempo todo, né? E aí eu tenho que parar para não ficar tão distante, igual você está falando. Eu paro e penso assim, mas naquele momento, olha o extraordinário que estava acontecendo. E é aqui conosco, estava ali acontecendo. O uhum. Cristo estava vivenciando porque é um Cristo, mas estava acontecendo. Aqui no planeta, aqui junto, ali, ó, ali estava acontecendo. Vieram aqueles espíritos puros para cuidar de Jesus, Uhum, de uhum, uhum. cada ali. Quem não leu, o livro chama Estante da Vida, a lição é a lição 86, O Anjo Solitário, para a gente se dar conta do que é. Essa Porque lição é aquilo, lindíssima. é, Perdão, desculpa, te atrapalhei. Perdão. não é isso. Hoje é porque eu acho que a gente, para a gente não achar que está tudo tão distante, que a gente ainda é tão assim, quando a gente se lembra de detalhes tão que para mim, por exemplo, quando eu vejo isso, quando eu penso que estava ali o tempo todo, a gente só ainda não consegue sintonizar ou comungar naquele processo, mas ele é real, que ele esteve e tá e acontece conosco o tempo todo, Sim, sim. não é? Eu posso fazer um comentário? Eu vou ser breve, bem breve. Hoje, nesse nosso encontro, teve uma frase que o João leu que me chamou muita atenção e alguma certa forma, é uma reflexão que eu faço, né? E assim como a Magda, às vezes eu me vejo tentando descobrir algo que me gera muita dúvida. E eu sempre me lembro da questão 18 do Livro dos Espíritos, né? Que ainda não me é possível conhecer coisas que eu não tenho faculdades para conhecer, né? Então, me gera essa válvula de escape é a questão número 18 com a sua resposta. Mas o que que o João falou hoje que me chamou a atenção, que é um ponto de reflexão? Quando ele disse, o passado, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Essa frase tem muito sentido porque a doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos imortais. Uhum, Só que, só que nós, enquanto estamos na carne, a gente não consegue perceber essa imortalidade, porque nós vivemos o tempo todo lutando contra o tempo. O tempo para a gente é um uhum, ponto de reflexão que a gente muitas das vezes fica refletindo. O uhum, João falou sobre Santo Agostinho, né? uhum, E tem um autor chamado Henry Bergson que ele diz o seguinte: o passado não está morto, mas se conserva integralmente na memória. Então, a gente fica pensando sobre isso, por quê? Porque o presente, ele sempre se mistura com a nossa percepção imediata, com as lembranças que são trazidas para nós. Então, nós espíritos, quando a gente está na carne e quando nós nos relacionamos entre irmãos, na coletividade, se nós lembrássemos que nós somos espíritos, muitas das vezes nós não faríamos o que fazemos. Porque isso vai fazer parte dessa reflexão aqui de Santo Agostinho, né? Acho que é de Santo Agostinho. Essa reflexão é muito importante. Por quê? Porque a doutrina espírita fala que nós temos o que chama de lei de causa e efeito. E o passado é o alicerce do presente. Então, eu fico refletindo a respeito justamente disso, sobre a questão do tempo, sobre as nossas reflexões, sobre nosso aprendizado, sobre aquilo que a gente quer fazer, muitas vezes deixa de fazer ou faz errado. Então, são um ponto de reflexão que eu fico aqui. Às vezes, igual a essa posição, esse ponto de vista que a Magda trouxe, eu fico pensando. E hoje eu percebo que essa frase, assim, foi a luz que me fez pensar sobre a questão do tempo naquilo que nós
estamos vivendo como encarnados. Eu só queria fazer esse ponto, que é um ponto de reflexão muito interessante. Porque o ontem é, é a raiz do agora. E E sabe é uma isso. coisa interessante, hein, Rivaldo? Você sabe uma coisa interessante? Que é o seguinte, o véu do esquecimento, ele é providencial para a gente dar conta, né? Mas tem uma coisa que eu também acho assim, tudo aquilo que a gente traz, é, tudo aquilo, a D, é para ler, D? A Pode, memória pode. não é um arquivo estático, é um processo dinâmico. Então, o que acontece? Vocês me corrijam aí. O que a gente traz, independente do véu do esquecimento, que é uma bênção, elas refletem no nosso sentir. Então, o véu do esquecimento, ele não apaga o nosso sentir. Porque se ele apagasse totalmente, a gente não era o ser dual que a gente é. Então, o que acontece? O que acontece? Mas vamos pensar sobre isso. Por exemplo, por que a gente lida com as nossas questões de reconciliação e aceitação? Porque nós reencarnamos para isso. O objetivo da reencarnação lá na frente é a felicidade, mas é para as nossas reconciliações e aceitações. Estou me fazendo entender? Então, se eu preciso me reconciliar e aceitar, é porque existem questões no meu sentir que necessitam desse reajuste. Então, o véu do esquecimento não nos anula o sentir, porque se assim fosse, a gente não estava sentindo. O sentir nos conduz, o sentir nos mostra quem nós somos. E aí tem a ver com isso aí que você está falando, pelo menos é o meu olhar, que é, se o nosso sentir nos mostra não só as sombras que nós somos agora, né, na nossa dualidade, mas também é o que faz a consciência necessitar ser desperta para caminhar mais. Mas talvez mesmo assim haja um véu. Fala, Mas Nath. A Nath. acho que mas mesmo assim acho que ainda há um véu. O sentir não se faz completo. Que precisa de Mas um você véu para ficar entende que mais suave. existe, isso, mas existe essa Existe um véu. necessidade do sentir que a gente vem trazendo, Uhum, né? Em função das animosidades ou das uhum, dificuldades que a gente tem, isso tudo é o que a uhum, gente vem trazendo para reajustar. Nath está uhum. aqui. Sim, eu queria só relembrar os princípios da física quântica, né? Toda a energia, não tem como você fazer de conta que não existiu. Existiu e em algum momento a física quântica vai nos mostrar aquilo que nós plasmamos, aquilo que deixamos de plasmar, o que plasmamos de bom, o que plasmamos de ruim, e em dado momento, é assim, João? Em dado momento, aparece em algum lugar todas as questões energéticas que a nossa mente criou. Por isso, nós temos que estar muito vigilantes, porque é claro que durante a evolução a gente vai dando saltos energéticos, e nós aqui entendemos como saltos de evolução, saltos espirituais, mas a gente nunca vai deixar de se lembrar de coisa alguma por conta da física quântica. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos assim que as coisas se processam, porque a energia não tem como, ela só se modifica, ela não se destrói. Por isso é que a gente As tem que ter ondas, muito né? cuidado. As vibrações não tem como apagar, elas vão Não tem repercutir. como, não tem como. E às vezes a gente, durante o sono, tem algum sonho que parece difícil, imperceptível, mas com certeza, em algum momento, aí o doutor João pode nos falar do ponto de vista da psiquiatria, mas é uma energia que existe, existiu ou existirá, porque é energia, não é a nossa vibração mental, ela está somente e somente dentro da vibração energética, daquilo que nós conseguimos construir, daquilo que nós conseguimos vibrar. Então,
Quando Jesus disse lá que vós sois deuses, é no sentido dessa construção que nós podemos, com a colaboração da nossa cocriação, fazer essa nossa transformação e a transformação dos nossos irmãos até onde é possível, né? Mas a nossa responsabilidade primeiro é com a nossa. Então, o nosso cuidado, a gente, principalmente mulher, se preocupa muito. Eu vi a outra lá falando que estava preocupando, cuidando da família, do marido, da mãe. É assim mesmo, a gente cuida muito. E muitas vezes a gente esquece que o nosso primeiro e principal cuidado é conosco mesmo, porque a maior responsabilidade do espírito é consigo próprio. Então, a gente tem que ter essa percepção de como essas coisas se acontecem dentro da energia vibracional e da mente como força criadora. Eu só queria acrescentar um pouco aí nisso que você está falando. Porque o que eu quis dizer é o seguinte: se assim não fosse, como é que a gente caminha? Então a gente voltaria para o mesmo ponto? O véu do esquecimento faz a gente voltar para o mesmo ponto? Isso é impossível. Então, o sentir é a direção. O sentir é que mostra para a gente a direção que a gente está. Então, assim, a gente não vem de um processo de que simplesmente a gente exterioriza uma ação. A ação que a gente exterioriza é reflexo do sentir. Então, é nesse sentido que eu tô falando, sabe? A Denise colocou, veja lá. O passado que invade o presente, muitas vezes, indica que há feridas emocionais não processadas que precisamos parar, perceber, repensar, meditar, refletir e fazer diferente, dando saltos conscientes. É, por aí, né? Passado volta para o presente para que a gente possa curar a ferida e fazer o aprendizado, não é mesmo? Uhum. E aí tem tudo a ver com a quântica, né? Que a Natividade também falou. Nada se perde. João está procurando coisa lá para falar. Ó. Estou tentando lembrar qual é a questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? De que mesmo você não conservando as memórias passadas, você tira, você sente, você carrega os aprendizados, as percepções. Assim como na psicanálise a gente sabe que o trauma é recalcado para o interior do inconsciente, mas volta como um sintoma, como uma sinalização de que ele existe, da mesma forma, suas memórias passadas vão estar em você na forma de essência, de comportamento, de personalidade. Né? Você não acessa a memória para que você não tenha contato Não, com aqueles afetos que não vão ser produtivos para você, para o seu mundo mental. Mas os resquícios, e principalmente a essência conclusiva, o que você aprendeu, o que você evoluiu com aquela experiência passada, está em você. E eu estou tentando lembrar qual foi a questão do Livro dos Espíritos que eles falam isso. isso. Não é só pelo lado negativo, tem todo o nosso lado positivo dos momentos vividos no passado que vão refletir hoje de forma positiva também. Aliás, se a gente for pensar Uhum, sobre isso, uhum, nós estamos no mesmo orbe, uhum, reencarnando aqui, 392. O Rivaldo está falando, João. A gente está É, reencarnando em função dos nossos amores. Então, mais uhum. forte são os nossos. Por isso que as etapas. Tchau, Denise. Boa noite, meu amor. As etapas que a gente vai percorrendo é justamente se a gente vai em busca dessas reconciliações e aceitações mutuamente, a gente vai chegar no amor que há em nós. Então, assim, eu acho assim, sabe, Rivaldo, que a nossa construção do que a gente foi, a Dê falou de coisas positivas, né? Uhum, Mas para pensar numa coisa assim, de todos nós aqui, se a gente fizer uma reflexão, cada um de nós já sabe muito bem disso. uhum, Tem um ponto
em nós que a gente tem mais dificuldade de se desprender. Uhum. Aqui na sala, só a gente pensar, a gente já sabe. É nisso aqui que está mais tempo em nós. Se é isso que está mais tempo em nós, a gente está com mais dificuldade, é porque já vem de mais tempo. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Vamos pensar aqui, todo mundo sabe. Cada um Mas de nós sabe. Ó, esse ponto seria uma sombra, certo? não necessariamente, pode ser os dois, né? Mas pode Pode ser ser, uma não, sombra. é os dois, né? A sombra nos faz lembrar no caminhar Uhum. que a gente precisa para os nossos. E essa A sombra gente. pode ser dessa vida como de outra. Não, quanto mais dificuldade, mais Mais atrai. resistência, Isso, mais atrás. exatamente. Né? Isso. Porque eu estou falando isso porque são nessas sombras que voltam para o presente, que são reavivadas, que vai trazer também conexão, vibração com os nossos espíritos obsessores. Mas a gente não pode também enxergar que a misericórdia, João falou, né? Desculpa, estou Uhum, citando o João, porque ele falou hoje. A uhum, reencarnação é a misericórdia, tá certo? uhum, Tá. É o educandário, tá certo? Então uhum, tá. Então, se assim for, todas uhum, as oportunidades da gente olhar para as nossas sombras, especialmente aquilo que mais temos dificuldade, então não uhum. são oportunidades para o São nosso oportunidades. caminhar, tá certo? Isso. Então Para a aí, gente também. Aham. independentemente, isso também significa que tudo o que a gente se depara Uhum. como grandes desafios, é porque eu estou querendo, sem entrar ainda assim, mas enfim, vamos pensar, eu vou falar por mim que fica melhor. Então, eu lido com uma coisa que certamente eu já trago há um tanto de tempo. Eu sou filha de libaneses. Uhum. Meu pai e minha mãe. Meu pai já desencarnou, libanês. Eu e Uhum. meus irmãos nascemos no Brasil e em Brasília, crescendo, então aqui tá. Mas tem uma questão em mim, por exemplo. Uhum. A minha profissão, ao longo dos tempos, Uhum. né, que já são 35 de profissão, me fizer, e a doutrina me fizeram a consciência. Mas eu tenho já, isso é muito claro para mim, determinados padrões de comportamento que se eu Uhum. deixo, o bicho vem. Então, Isso. eu tenho essa veia do. Então, Uhum. eu já sei que isso é uma dificuldade que eu já trago há um certo tempo. Sim. Por quê? Porque é Uhum. o que me chama mais atenção para eu cuidar. Uhum. Então, essa é a ferida. Me fiz Sim, porque entender? você É é a a ferida. somatória de muitas existências. Então, É a essa ferida. característica é É uma a ferida que ferida. não deve ser fácil tratar É a e que ferida. você pode ser que você leve algumas Então, é encarnações para no tratar. sentir mesmo. É o sentir. É o Tá sentir. certo? E se você se rebela contra ela, entendeu? E resolve não querer tratar essa sombra, não é? A gente atrai energias ligadas a ela. E essas energias vibratórias atraem obsessores, Tchau, Edinha. Boa noite, querida. Vou tomar remédio. entendeu? A bichinha. Tá? Porque a gente vem para tratar não só a nossa sombra, mas também aqueles com as quais compartilhar essa sombra conosco e fazer a reconciliação. Quem de nós, aí, os médicos da sala, quem de nós não tem o ponto nevrálgico? É isso que eu São estou. muitos. Uhum. Vai, Não, não, vai. Aí, né? uma vez eu perguntei assim, o que que acontece com aqueles que não são espíritas, não é? Será que, como que se trata os obsessores daqueles que não são espíritas? Que não têm esse conhecimento que a gente tem, não é mesmo? Como é que eles vivem? A gente vive
tratando os nossos obsessores nas mesas mediúnicas, não é mesmo? Tomando os Neidinha, eu nossos acho que é passos. assim, ó. Então, eu acho que tem uma questão que vai além disso, para mim, Aham, que é se você, durante a sua vida, não uhum, importa, você uhum, tiver um olhar de amorosidade, você uhum. constrói isso, está tudo certo, sabe? Se Exatamente isso. for em qual lugar você se É encontra, onde, se exatamente isso. você está fazendo, está tudo É o certo. bem. É o bem. Porque Aí eu não aqui categorizo, eu tenho dificuldade de catalogar quem vai para é, o que é, o que faz, porque mas uhum. é, Porque aquele que compartilhou aquela sombra conosco está nos olhando e vai perceber que você mudou, que seus conceitos mudaram. E, em função disso, ele também vai ressignificar os valores dele e vai se afastar de você, independente da sua crença. Mas é pelo bem que você faz, pela postura de vida que você toma. Então, nós não somos melhores que ninguém, tá certo? Mas é o bem que a gente faz. Então, não importa qual a religião, nem qual o país, nem nada. uma Entendeu? pessoa me perguntou hoje assim, que ele está começando a ir ali na Sociedade Logosófica. E Uhum, aí a pergunta foi: qual é o seu propósito na vida, ou da vida? isso. E ele não soube responder. Uhum, E ele veio perguntar para mim, né? uhum, Magda, e aí? Né? E ele já é uma pessoa mais, né? Já tem idade, maturidade, experiência e tal, e ele uhum, se viu sem ter respostas. uhum. E assim E é aí só. a questão toda e aí a gente conversou um pouco, e a questão toda é, se você tem o conhecimento, mas você está falando de uma coisa que a gente tem que aprender a realizar. Se não houver realização, não há transformação, não tem como. Uhum. Necessariamente a gente precisa realizar, sabe? Então, Então, a boa vontade é o caminho para a realização, mas quando a gente na realização se mostra com boa vontade, aí tudo se transforma, eu flui acho. bem, flui bem. Mas essa questão de a gente saber qual o nosso propósito nessa vida, muita gente não tem resposta. Porque não dá nem tempo de parar para pensar. A gente vai levando a vida, vai levando, vai levando, vai levando, entendeu? E deixa as coisas acontecerem. Então a gente precisa, às vezes, parar para pensar, entendeu? O Duda está querendo falar alguma coisa. Ah, Eu estava voando longe aqui, né? Mas eu sou uma pessoa, pela minha natureza, eu sou muito objetivo, né? uhum, Então, eu vejo, eu me apego ao Pentateuco, procuro ler, né? Que essas leituras ainda não têm aquela experiência para dizer assim, ver a fidelidade de cada informação, né? uhum, Mas eu vejo aqui o seguinte, falo assim, faça isso. Aí eu raciocino e vou por ali, né? Eu sou assim. Então aqui está bem claro aqui, dizendo que às vezes a gente tem essa ansiedade de saber certas coisas, uhum, enveredar por meandros que não nos são autorizados. uhum, Nós não temos as faculdades desenvolvidas para isso. Então eu comparo com a criancinha, né? Eu com meu neto aqui na cozinha tem uma linha que ele não pode passar. Eu falei, não pode passar dessa linha, porque do outro lado tem um fogão. Então, para ele é o seguinte, não passa dessa linha, né? Eu estou sendo assim muito simplório, né? Mas às vezes uma coisa que nos parece grandiosa uhum. para um outro nível de um espírito, eu estou bagunçando a conversa, mas é só uma reflexão. Para um outro nível de espírito,
é uma coisa simplória que para a gente parece maravilhosa, né? Então, uma experiência tola que eu vivi, tola para mim, essa semana eu fui numa padaria. Perto da padaria tinha um senhor lá sentado. Aí ele passou, puxou conversa comigo, eu senti que ele estava mal. Aí eu parei e dei atenção para ele. As pessoas passam pelas outras como se fosse menos que um objeto. Uhum, Aí eu fui puxar papo com o cara. Ele falou assim: pô, eu tô querendo tomar um cafezinho com um pão de queijo. uhum. Quando olham para mim é para dizer que não. Pô, aí eu falei assim, porra, vamos lá, passei a mão no ombro do cara, fui comer pão de queijo com café com o cara. Aí comecei a conversar com ele. Eu queria que ele lembrasse que ele é gente, Uhum. entendeu? Então isso aqui eu fico até meio, né? Então às vezes a gente quer refletir sobre a origem da criação e não sei o quê. Aí muito bem lembrado pelo Rivaldo, a questão 18. Isso aqui não está no seu tempo. Você não vai ficar forte lendo livro de ginástica. Você vai ficar forte fazendo ginástica. Então, você tem que olhar para a pessoa e fazê-la lembrar que ela é gente. É isso aí. É isso. É o que Jesus nos pede, né? A É, obra. É o é fazer. simples assim. Isso, é o agir. Às vezes a gente quer falar sobre não sei o quê, porque a filosofia, porque desculpe a nativa aqui, né? Porque a não sei o que lá da quântica, porque não sei o quê. E o cara não consegue um copo de café, pô, né? Então eu acho que a gente deve, nós temos, eu digo isso sempre, né, nas nossas reuniões de evangelho. A, a, a Denise já está comigo por aqui, né? É, Nós não, temos uma responsabilidade enorme, é não. porque nós estamos tomando conhecimento dessa doutrina. Isso. E aí, quando a gente sai na rua, a gente segue, a gente executa, ou a gente entende, não, porque eu estou na fase do intelectual, depois eu boto em ação. Não, já passou um cara na frente, já passou um cara na tua frente que, porra, o cara tá mal, Uhum. né? Então, assim, eu não consigo fazer. Desculpa, viu, Magda, mas eu não consigo fazer essas Não, reflexões. não, não tem problema Eu nenhum. sou, Nós eu somos sou um aqui cara, tudo eu assim sou um mesmo. cara muito prático, prático, né? E eu acho que a gente, o tempo que passa, tem umas coisas que são críticas. Uma delas é o tempo. O tempo passa, você não recupera mais. Foi, né? Então a gente tem que, durante todo o dia, ter noção da nossa responsabilidade de conhecedores da doutrina e ficar ligado no ambiente que nos cerca e tentar modificá-lo para melhor, nem que seja um pouquinho. É Perfeito. isso aí. Excelente, Duda. Excelente. E as nossas conversas lá na livraria são excelentes. A gente fica lá. Ó, Vai. Eu sei que já terminou aqui, mas ó, o Rivaldo também já deu outra contribuição. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Hierarquia É, da caridade. Olha Revista só. Espírita, Hum, 1865. Espírito Lacordaire nos mostra a hierarquia da caridade. Vale a pena ler. Bem aquele interessante. outro, aquele outro, se puder postar, Magda, Instante da Vida, né? Ah, Você é, posta no isso grupo eu para a posto gente lá. ler. Mas sabe o que que acontece, Duda? Uma coisa não invalida a outra. O que me traz conforto ao coração te traz. É isso que eu estava falando, né?
não existe transformação sem realização. A É, doutrina é, nos ensina isso. A eu realização vou, nesse eu vou sentido de falar a fazer. frase mais tola do planeta. O todo é o somatório das partes. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro fez ou deixou de fazer. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance. Uhum, Se todo mundo fizer o que está ao seu alcance, uhum, nós teremos um mundo melhor. uhum. Nós vamos acelerar a transição planetária, nós vamos viver melhor, né? Pois É, Assim, então. com autenticidade, com não dá corda autenticidade. para mim porque eu vou longe. Eu vou parar por aqui. E a gente tem que ser autêntico, a gente tem que saber o nosso tamanho. É assim, a gente vai levando, cada um tem o seu tamanho, seu jeito de ser, sermos autênticos, termos a gratidão de, né, de estarmos. É importante a gente refletir bastante, porque isso nos aperfeiçoa, né? A gente vai melhorando também. Mas eu Ok. estou trazendo aqui hoje o aspecto prático, né? E às vezes, quando eu vejo determinadas reflexões, eu falo assim: não, deixa isso para lá, porque está muito. Se fosse para eu saber, estava escrito aqui, em vez de 1019 questões, iam ter 1314 e iam explicar esse detalhe, né? Então eu fico ali na questão 18, né? É, Desculpa, é assim, eu penso assim. tá ótimo, pessoal. O Silvio, só para terminar, de que já passou, né? O Silvio É, colocou aqui: não será a Terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa, está em viagem de luz, na não lição será 28, em peregrinação. onde encontra o espírito em viagem educativa. É numa viagem educativa, exato. Muito bom. Estamos nessa viagem educativa. Vamos devagar, a gente vai aprendendo. Graças a Deus. Temos tempo, temos oportunidade. Então, Que bom gente, que ele teve você, Duda. Que bom, viu? A gente Não pode. começa, sabe, um começo bom, querido, quando a gente pergunta o nome de alguém olhando nos olhos, não importa quem seja, porque ele É, se faz para a gente nesse começo aí. Olha nos olhos e pergunta o nome. Aí ele passa a existir para a gente. é isso aí. é isso aí. Então, já estamos no nosso horário, né? Já avançado. E não podemos mais, né? Continuar. Já tá bom. Vamos refletir em Desculpa, casa. viu, Denise? A culpa foi minha hoje. Não, tá tranquilo, a gente tem um tempinho, né? Mas vamos levar as reflexões para casa, né? Conversar e pensar a respeito. Cada qual no seu mundo, cada qual no seu tamanho, do jeito que a gente consegue entender, não é mesmo? É por isso que a gente está aqui, nós somos esse grupo maravilhoso, né? Juntando as ideias, juntando as energias e vamos levando em frente, não é mesmo? Muito bem. Então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecidos, né, por mais um momento de reflexão, tirando as dúvidas, trazendo esses ensinamentos à tona, relembrando muitas coisas. E isso que é importante, é essa união, é essa fala, é essa troca de ideias, é que vai levando para as nossas reflexões e vamos agradecendo por toda a inspiração recebida, pelos nossos amigos espirituais, por todos aqueles irmãos que conosco estiveram junto, participando e refletindo também desses ensinamentos, pois não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados dos nossos amigos, dos nossos mentores espirituais e de outros, né, até mesmo estudantes do plano espiritual que assistem a esse encontro, a nossa gratidão a essa oportunidade que esses pensamentos continuem, né, em nossa mente, evoluindo, tirando as nossas conclusões e, como sempre, né, nós pedimos a importância da atividade, da obra em ação, de agirmos, de sermos realmente a caridade ativa.
ajudando aqueles que precisam e que passam pela nossa existência e que temos a oportunidade de agir, de ser e de ajudar a esses irmãos que também precisam tanto de nós. Gratidão pelo estudo, pela presença de todos, graças a Deus, e que possamos estar juntos na próxima semana, se assim nos for permitido. Graças a Deus. Tudo de bom, turma. Pessoal, obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Também. Tchau. Você vai estar lá Tchau, domingo, gente. Boa Duda? noite. Você Obrigada, vai estar lá João. domingo? Boa noite, Tchau, João. Boa noite, gente. Duda. Boa Boa noite, noite. todo mundo. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa noite para Tchau, todos. tchau. Denise, eu vou viajar. Eu vou viajar sexta-feira, volto no domingo à noite. O meu amigo não vai estar lá para me fazer companhia.